Sabe aquele sentimento bobo de querer proteger o que é nosso? Eu não sou muito ciumenta, mas alguns livros em específico me faz sentir um certo ciúmes. Oi, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje eu vou indicar 5 livros que eu sinto muito ciúmes, mas que são os meus queridinhos e vocês precisam conhecer. Eu quero que cada vez mais gente leia e que cada vez mais pessoas conheçam livros grandiosos e que me impactaram de uma forma absurda. É até um pouco hipócrita eu falar que tenho ciúmes de alguns títulos, mas são alguns mesmo. E eu sinto ciúmes desses livros exatamente pela magnitude que eles me impactaram e como eles reverberaram dentro de mim. É aquele sentimento de ver uma resenha, de ver uma pessoa gostando e pensar, pois eu gosto muito mais dele, mas que bom que você gostou também. E apesar de tudo, é um sentimento muito bom de ter um livro favorito, de uma história ter impactado tanto a gente. O primeiro livro que me fez sentir esse sentimento foi Bordado em Ponto Corrente, da Ruth Ferreira. Esse é um dos meus livros favoritos. A Ruth é minha autora nacional favorita da vida, eu adoro os livros dela. Só que eu não indico como eles merecem ser indicados, eu indico muito pouco. Mas os livros da Ruth me faz ter um sentimento muito bom de ser brasileira, aquele orgulho de falar português do Brasil, de ser brasileira. Esse livro se passa numa cidade fictícia chamada Santana da Solidão, que estaria localizada ali no Nordeste. Essa cidade, pra mim, parece um personagem próprio, de tanto que há vida nela. Além da cidade, tem um personagem muito específico que se chama Rio das Almas. Sim, é literalmente um rio, mas parece que ele tem uma vida própria que vai moldando a cidade de uma forma incrível. O Rio das Almas é um curso de água que exige sacrifícios para se manter ativo. E esse rio, ele é muito importante para a cidade porque é onde os corpos são colocados. Só que um dia ele seca. Isso tudo porque acontece uma injustiça. E eu me senti um pouco tensa para saber o porquê que aquele rio estava secando, o que ia acontecer. Até porque muitos corpos reaparecem. E aí fica uma podridão, basicamente, na cidade. Só que, além da podridão do rio, o que mais toma a gente é descobrir a podridão do ser humano. E muitas coisas vêm à tona também. Uma podridão que é cercada de violências. O que me intrigou nesse livro foi como, de uma certa forma, a população se acostumou a essa podridão. Mas será que eles se acostumaram à podridão do rio ou à podridão dos humanos? E aí me fez questionar o quanto às vezes a violência ela é normalizada dentro de uma sociedade, o que não deve acontecer, o quanto a gente acostuma com uma podridão humana só porque ela acontece com frequência. Eu achei muito interessante como ela sutilmente abordou esse assunto nessa narrativa e ela entrelaça a vida de várias pessoas e a gente fica intrigado para saber qual vai ser o destino de cada um deles. Além desses personagens envolventes e de um personagem mais envolvente ainda, que é um rio, que ele não fala, mas que ele existe ali, que a gente sabe que é fundamental para a história, a narrativa também é composta por 3 personagens que eu não vou falar quem são e vou deixar vocês descobrirem, mas que tem total sentido com o título do livro. Ele tá autografado. Além de Bordado em Ponto Corrente, eu também vou indicar A Estranha Mania das Abelhas, da Ruth Ferreira. Esse foi o primeiro livro que eu li dela, e é um livro de contos, e eu também adorei. Eu fiz bastante marcação, e relendo as marcações, eu marquei, tipo, que nojo, que raiva, que triste, porque são sentimentos que a Ruth causa na gente, mas a escrita dela é tão fluida, é tão sutil, é tão delicada, que mesmo abordando temas muito pesados, como violência, racismo, opressão, ela consegue fazer isso dentro da narrativa e tornar fluido a história. A gente entende o peso e o impacto dos assuntos, mas acima de tudo, a escrita dela faz tudo fazer sentido. O outro livro que eu também sinto um pouquinho desses ciúmes é Triste Tigre, da Neige Sino. Esse daqui é um ensaio francês em que a autora vai falar sobre a sua experiência de vida desde a infância até agora adulta, e ela vai falar sobre os abusos que o seu padrasto impôs a ela. Sim, abusos sexuais. É um livro muito forte, é um livro muito pesado. Em alguns momentos é cru, porque tem que ser cru e não tem como abordar sobre o assunto de outra forma, mas ela reflete lindamente sobre todas as consequências sociais, psicológicas, físicas que ela enfrenta até hoje. Eu acho que é um livro muito necessário, um livro muito potente, um livro muito pesado também, mas um livro muito necessário. Eu não concordei com tudo o que a autora falou, mas
Muitas consequências que ela abordou aqui, eu vi no meu mestrado de psicologia forense, quando a gente estuda um pouquinho mais sobre as consequências do abuso. Então, é um livro para você entender um pouquinho mais sobre as consequências, abrir o olho, sobre a gente pensar na necessidade também em falar para a gente conseguir conscientizar a população sobre esse assunto. É um livro bem importante, mas eu sinto certos ciúmes porque é um lançamento e eu recebi da editora Record e logo quando chegou aqui em casa eu já comecei a ler e eu não tinha visto ninguém falar sobre ele. Quando eu gravei um vídeo, foi tão importante pra mim esse momento de gravar um vídeo, de falar sobre e de ver vários comentários assim, nossa, não conhecia, vou ler e tudo mais. E aí quando eu vejo alguém postando eu fico, Confira o meu vídeo, por favor. Eu fiz com tanto carinho, esse livro me impactou tanto. é um ciúminhos nesse sentido e não necessariamente do livro em si. Um outro livro que eu também senti um ciúmes bem parecido com Triste Tigre foi Para Não Acabar Tão Cedo, da Clarice Freire. Eu também recebi pelo grupo editorial Record, também li logo que chegou aqui em casa. Eu peguei bem esse comecinho das pessoas começando a ler e começando a falar sobre ele. E esse livro ele me impactou de diversas formas. Ele vai contar a história de duas irmãs que são idosas e um certo dia elas acordam em seus corpos rejuvenescidos. O livro ele é narrado pelo tempo, então foi muito interessante ver a perspectiva do tempo. Eu concordei com tudo que esse livro trouxe referente ao tempo. E é muito interessante ver as diferenças entre uma irmã e outra, porque enquanto uma tem uma visão mais aventureira, do tipo, ai, vamos aproveitar que a gente tá rejuvenescida, a outra fica, não, não, vamos entender o que tá acontecendo. Então ela tem personalidades bem diferentes que se contrastam e reflete muito bem sobre as consequências do tempo. E eu achei genial como esse livro foi construído. Eu concordo demais com as passagens, porque vai refletir bastante o quanto às vezes a gente tem pressa, ou o quanto a gente tem medo do tempo, e a gente não enfrenta ele como uma parte natural da vida. E que é muito bom envelhecer, porque se você envelhece, significa que você tá vivendo, você tá construindo a sua vida. Achei esse livro belíssimo, também anotei várias coisas. Ele tem um narrador extremamente diferente, mas a narrativa dele também é diferente, porque ele tem o texto corrido, mas em alguns momentos tem poesia, e ele vai mesclando muito bem isso. Eu acho que a Clarice, ela mesclou essas formas de escrita em momentos muito certeiros da narrativa. Então, esse livro eu achei genial, é um livro que eu indico de olhos fechados, mas que eu sinto certo ciúminho. O outro livro que eu vou indicar é Niket, da Paulina Chiziane. Eu nem sei por que eu sinto certos ciúmes desse livro, mas sempre quando eu vejo alguém falando, eu fico, eu li esse livro também, eu li, quero conversar, vamos conversar, esse livro me impactou. E ele me impactou pelo país em que se passa, é um livro que se passa em Moçambique. A Paulina Chiziane, inclusive, foi a primeira mulher do seu país a publicar um livro, e ela logo vem com essa pedrada aqui. E esse livro vai discutir sobre a poligamia. A gente acompanha a história da Rami, que ela é uma esposa extremamente fiel, mas um belo dia ela descobre que o seu marido tem vários filhos e várias esposas por aí. E aí ela fica maluca, né? Porque ela tava seguindo a tradição certinho, a cultura. E ela vai atrás de cada mulher. Tanto a Rami quanto as outras mulheres têm as suas vidas mudadas completamente. Isso porque elas acabam se comunicando e questionando sobre a posição delas na sociedade, a posição delas como esposas também. Eu acho que a escrita da Paulina Chiziane, ela é muito bonita, tem trechos muito marcantes, mas ela também tem um tom de ironia muito certeiro ao fazer as críticas, ao refletir sobre o quanto crenças e culturas podem sim ser questionadas e que elas são voláteis porque elas são feitas por agentes do nosso tempo. Não é só porque a coisa é X que ela tem que ser X para sempre. Se uma pessoa está sendo humilhada ou subjugada por aquele X, a gente pode transformar ela em Y. Achei muito interessante como ela abordou sobre isso na trama. E como antes as mulheres eram rivais e se tornaram amigas e aliadas também. Tem um trecho que eu separei que ela reflete sobre os hábitos, porque as mulheres do sul julgam muito as do norte e vice-versa, e ela fala assim: dedicávamos um tempo à comparação dos hábitos culturais de norte a sul. Falávamos dos tabus da menstruação que impedem a mulher de aproximar-se da vida pública de norte a sul, dos tabus do ovo que não pode ser comido por mulheres para não terem filhos carecas e não se comportarem como galinhas poedeiras na hora do parto, dos mitos que aproximam as meninas do trabalho doméstico e afastam os homens do pilão, do fogo e da cozinha para não apanharem doenças sexuais,
como esterilidade e impotência, dos hábitos alimentares que obrigam as mulheres a servir os maridos, os melhores nacos de carne, ficando para ela os ossos, as patas, as asas e o pescoço, que culpam as mulheres de todos os infortúnios da natureza. Quando não chovem, a culpa é delas. Quando há cheias, a culpa é delas. Quando há pragas e doença, a culpa é delas, que sentaram no pilão, que abortaram as escondidas, que comeram o ovo e as moelas, que entraram nos campos nos momentos de impurezas. As mulheres do sul acham que as do norte são frescas, umas falsas. As do norte acham que as do sul são umas frouxas, umas frias. Em algumas regiões do norte, o homem diz: querido amigo, em honra da nossa amizade e para estreitar os laços da nossa fraternidade, dorme com a minha mulher esta noite. No sul, o homem diz: a mulher é meu gado, minha fortuna, deve ser pastada e conduzida com vara curta. No norte, as mulheres enfeitam-se como flores, embelezam-se, cuidam-se. No norte, a mulher é luz e deve dar luz ao mundo. No norte, as mulheres são leves e voam. Assim, olha a magnitude desse trecho. Ela fala tanto, ela critica, mas tem uma sutileza, tem uma ironia, mas também tem uma beleza na escrita. Eu não sei explicar, esse livro me impactou demais. Eu marquei muita coisa, e é um livro que eu gosto de abrir numa página aleatória, porque eu sei que vai ter uma canetada aqui que vai me deixar maluca e pensando por dias. É um livro que eu recomendo demais, eu também falo pouquíssimo dele, mas que mais pessoas devem ler, e eu vou deixar meus filmes de lado e indicar Niket pra vocês. O último livro que eu separei se chama As Montanhas Cantam. A autora é vietnamita e esse livro ainda não foi publicado por nenhuma editora no Brasil. Essa é uma edição da Tag e esse livro merece muito um reconhecimento e ser vendido comercialmente para mais pessoas conhecerem a história. É engraçado que quando alguém leu e conversa comigo sobre esse livro, eu tenho vontade de gritar: eu amo essa história, ela é maravilhosa, eu li também, é meu livro. Tenho esse sentimento de proteção referente a ele, porque foi um dos livros que abriu a minha mente para ler sobre outras nacionalidades e ver a guerra sobre outras perspectivas. Isso porque o livro vai contar a história do Vietnã sob o viés dos vietnamitas. Quando a gente pensa geralmente na guerra do Vietnã, logo vem o movimento hippie, os filmes que retratam o lado dos soldados americanos na guerra, o que é justo, né? Faz parte da história, os soldados americanos também foram muito desfavorecidos, mas as pessoas que mais foram desfavorecidas mesmo foram os vietnamitas, e as narrativas deles são um pouco esquecidas, e eu acho que esse livro resgata muito bem toda a história, todos os impactos, e traz uma voz muito importante para o país. Esse livro vai contar a história de uma neta e de uma avó que observam Hanoi pegando fogo por causa dos bombardeios. Para amenizar o impacto, a avó começa a contar para sua neta a história da sua vida. E aí ela traça um panorama desde quando o Vietnã era uma colônia francesa, até a invasão japonesa, depois com a invasão dos comunistas. Ela faz esse recorte muito interessante e é muito emocionante acompanhar essa avó que tem uma força absurda para lidar com tudo que aconteceu com ela, porque ela teve que fugir, teve que se esconder, teve que lutar pelos seus filhos, viu muita traição acontecendo, viu muita gente morrendo também. Realmente saí da minha zona de conforto, fui parar em outro lado do mundo, numa realidade que eu não conhecia, mas que é muito importante da gente falar. Inclusive, separei um trecho para ler para vocês que é: se nossas histórias sobreviverem, não morreremos, mesmo quando nossos corpos não estiverem mais aqui, nesta terra. Eu me vi como a neta dela, de certa forma. Apesar de sentir ciúmes, é um livro que eu quero gritar aos quatro ventos para que mais pessoas reconheçam, para que ele seja trazido para o Brasil de fato. Essas foram as indicações de hoje. Espero que eu tenha dado motivos suficientes para vocês darem uma chance a esses livros. Eu acho que eles abordam sobre assuntos bem importantes, bem relevantes, bem diferentes entre si também, então tem para todos os gostos, mas que mesmo tratando sobre assuntos difíceis e crus, também tem uma narrativa muito poética e muito necessária e que traz um reconhecimento pra gente sair da nossa zona de conforto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo se vocês têm esse sentimento de ciúmes com algum livro, que eu vou adorar conhecer e saber. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!